Olá, bom dia a todos. Tivemos problemas técnicos aqui com o Valdir, a gente vai continuar. Eu vou reiniciar, né, reapresentando aí as nossas convidadas internacionais, a Raquel dos Santos e a Tereza, perdão, atrapalhei, a Tereza Santos e a Raquel de Deus, tá? Fica tudo no mesmo âmbito, não há problema. Me desculpem aí pela Não faz mal. atrapalhação. O título da palestra é Modelação Geográfica no Contexto das Alterações Climáticas, Medidas de Adaptação e Mitigação. Tereza Santos é engenheira florestal, doutora em Geografia e Planejamento Regional, mestre em Sistemas de Informação Geográfica SIG e pesquisadora do CISNOVA, né, que é o Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Seu percurso acadêmico tem se centrado na utilização da modelagem geográfica para produzir informação relevante no apoio urbanístico e de decisão, com base em dados obtidos a partir do sensoriamento remoto e SIG. E Raquel Faria de Deus é geógrafa, doutora em Geografia e Ordenamento Territorial, mestre em Sistema de Informação Geográfica pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, com especialização em sensoriamento remoto e Sistema de Informação Geográfica pela Universidade Nova de Lisboa. Licenciado em Geografia pela Universidade de Coimbra e também é pesquisadora do CISNOVA, né, do Grupo de Sistema de Modelagem e Planejamento, e professora assistente convidada na Escola de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Nossa convidada recebeu ainda o Prêmio Nacional de Geografia Orlando Ribeiro, né, Associação Portuguesa de Geógrafos, com a melhor tese de doutoramento em 2015 e 2016. Para mais informações acerca das nossas palestrantes, vocês podem consultar o nosso site do Geopública, que temos informações complementares. A palestra das senhoras serão em 50 minutos, deixando os 10 finais para perguntas e respostas. Convidamos aos participantes para acessarem o nosso site via YouTube e fazer as perguntas via o chat, e teremos o prazer de passá-las às nossas palestrantes. Com a palavra, as senhoras. Sejam bem-vindas. Muito obrigada, Fábio, pelas suas palavras. Se me podes então projetar o meu slide. Obrigada, então. Então, como tivemos o prazer de ouvir os nossos colegas anteriores, nós vamos falar sobre modelação geográfica no contexto das alterações climáticas. Okay. Como vocês já ouviram, já fizeram uma pequena apresentação de quem é que nós somos, mas antes de entrar aqui neste detalhe, gostaria de começar por agradecer a apresentação e o convite que nos foi feito pelas colegas Rita Pimentel e pelo Rafael Lopes, que é um colega vosso, brasileiro, que está a fazer o doutorado lá no Centro de Ciências Sociais na Universidade Nova de Lisboa. E, portanto, eles convidaram-nos para vos mostrarmos os nossos trabalhos sobre a mitigação e adaptação às alterações climáticas, usando técnicas de modelação geográfica. Ora, estes trabalhos resultam do nosso percurso académico. Como vocês puderam ver, a Raquel é geógrafa, eu sou engenheira florestal, mas depois temos um percurso muito semelhante, porque tiramos um mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e depois o doutoramento em Geografia. Ao longo deste percurso, nós fomos desenvolvendo uma série de competências no uso de diversas ferramentas de modelação geográfica, que nos possibilitaram ter uma abordagem quantitativa das matérias que vamos estudando. Eu estudo, neste caso, a qualidade de vida, o urbanismo sustentável, o planeamento verde ou o planeamento solar. É um pouco estes casos que vos vamos aqui mostrar. Vocês vão perceber, ao longo desta apresentação, que em Portugal nós usamos uns termos um pouco diferentes de vocês. Por exemplo, eu falo em planeamento, vocês falam em planejamento, eu falo em modelação, vocês falam em modelagem, eu falo em detecção, vocês falam em sensoriamento remoto. Mas espero que vocês conseguimos passar esta mensagem de forma clara e, de qualquer modo, no início de cada caso de estudo, damos a indicação no artigo onde essa investigação foi publicada e depois, no final da nossa apresentação, nós temos os endereços dos nossos research gates. Como vocês sabem, são as redes sociais profissionais utilizadas na academia, em que temos, então, os artigos que vos vamos mostrar aqui, estão lá disponíveis e estão acessíveis a qualquer pessoa. Isto foi a minha pequena apresentação. Raquel, se quiseres. Podes passar para o meu slide, ok.
Boa. Não, não, da apresentação, Teresa. Então, mas desculpa. Sim, da apresentação. Bom dia a todos. Como a Teresa disse, já fomos muito bem apresentadas. Eu sou a Raquel Faria Deus, e como perceberam, e a Teresa também já vos referiu, tenho um percurso académico muito semelhante ao dela. Curiosamente, até tivemos o mesmo orientador de doutoramento, o professor doutor José António Teodório, e desde 2019, enquanto investigadora em Geografia no SIX Nova, os meus temas de investigação têm sido os da sustentabilidade das trajetórias de transformação do uso do solo e a aplicação da modelação espacial ao ordenamento do território inteligente. Eu agora de seguida passo a apresentação à Teresa e volto para apresentar o último caso de estudo. Ok, então é Força, isso. Teresa. Obrigada. Então, nós temos a nossa apresentação estruturada em três grandes áreas. Por um lado, vamos começar por falar da base de dados geográfica que vamos utilizar ao longo dos casos de estudo e depois temos para os casos de estudo propriamente ditos. Aqui vamos apresentar casos em que a modelação geográfica pode ser útil para estimar usos sustentáveis em coberturas de edifícios, útil para planear a requalificação urbana do espaço público com novas áreas verdes e, por fim, a Raquel vai-vos apresentar o último caso de estudo que tem a ver com modelação geográfica para avaliar o desenvolvimento urbano sustentável. E depois terminamos com algumas considerações finais. Portanto, começando então com a base de dados, então ao longo desta apresentação toda vamos apresentar uma série de casos de estudo que foram desenvolvidos tendo em conta, por um lado, várias escalas de análise, portanto temos análises tanto ao nível da rua, do edifício ou do quarteirão, e a partir de uma base de dados geográficos 2D e 3D, que é mais ou menos comum a todos estes projetos. Portanto, esta base de dados inclui sempre uma imagem de alta resolução espacial. Quando eu falo em alta resolução, falo numa imagem com uma resolução superior a 1 metro quadrado. Portanto, temos grande detalhe nestas imagens, o que é muito útil quando trabalhamos com textos urbanos. Isto tanto pode ser uma imagem de satélite, como esta que está aqui na tela, que é uma imagem captada pelo sensor WorldView 2, ou então pode também ser uma imagem estilo um ortofotomapa. Este geralmente é uma fotografia aérea, que é obtida com câmaras métricas digitais e é um grande formato. E depois usamos algoritmos de classificação de imagem para podermos recolher informação temática, como, por exemplo, as áreas verdes, as vias impermeabilizadas ou o tipo de cobertura de cada edifício. Portanto, este é o primeiro grande conjunto de dados que nós utilizamos. O tipo de dados que são sempre muito utilizados em SIG e neste tipo de análises é a informação geográfica vetorial. Estes incluem geralmente dados planimétricos de grande escala, como, por exemplo, a cartografia do edificado, que é aquela que está aqui mostrada, por exemplo, neste caso, para a cidade de Lisboa. Temos a rede viária, a informação da população, geralmente a informação censitária, e dados deste tipo. E, por fim, usamos um modelo digital de superfície. Este que nós utilizamos foi obtido com um sensor lidar aéreo. Portanto, é igualmente com uma grande resolução espacial. Tal como a imagem, temos 1 metro quadrado de resolução. Mas, ao contrário dos dados anteriores, este modelo digital de superfície disponibiliza informação 3D, ou seja, trata-se de uma imagem com um valor de elevação em metros em cada pixel. Aqui neste zoom nós temos uma pequena área do centro de Lisboa em que podem verificar que as cores mais claras correspondem aos elementos mais elevados, neste caso são os edifícios, e as cores mais escuras correspondem às vias, portanto, ao chão. Como neste caso, e como estamos a tratar de contextos urbanos, aqui o detalhe também é muito relevante, como já tinha falado. E daí esta resolução de 1 metro quadrado. Portanto, em cada metro quadrado da superfície da cidade de Lisboa, nós sabemos qual é que é a elevação dos elementos que lá estão. Esta informação vai nos permitir não só modelar a organização espacial dos edifícios na cidade, portanto, qual é que é o arranjo no terreno de cada edifício, mas também a sua altura, o volume, e um dado que vai ser muito importante para uma dos casos que nos vamos apresentar, que é o declive das coberturas dos edifícios. Portanto, nós sem informação da 3D dos edifícios, esta análise não seria possível. E como veremos mais à frente, esta informação do arranjo tridimensional é essencial para modelar
Portanto, não só o declive, mas também a radiação solar. Ou seja, nós como sabemos qual é que é o arranjo dos edifícios na cidade, qual é que está acima ou mais abaixo uns dos outros, conseguimos avaliar como é que são as sombras projetadas ao longo do dia. E, portanto, conseguimos modelar igualmente qual é que é a radiação solar. E, mais uma vez, se não tivéssemos esta informação tridimensional, isto não seria possível. Portanto, o objetivo é então modelar com os dados 2D e 3D e produzir informação geográfica útil para o planeamento urbano, tendo como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que vocês devem conhecer muito bem. Nesta apresentação, vamos olhar para 3 destes objetivos. Vamos olhar para o objetivo de energia acessível e limpa, para as cidades sustentáveis e para o combate às alterações climáticas. Portanto, passando então aos casos de estudo. Portanto, estes são os tais casos que nós vamos falar. Vamos falar então dos casos para estimar, planear e avaliar medidas de mitigação e adaptação no contexto do urbanismo sustentável. Os 2 primeiros casos de estudo vão focar-se na cidade de Lisboa, que é a capital de Portugal, e o último caso de estudo, que será apresentado pela minha colega Raquel, desenvolveu-se em Portimão, que é uma cidade localizada na costa sul do país. Portanto, começando com os usos sustentáveis em edifícios. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de cada edifício para instalar painéis fotovoltaicos, os outros painéis solares. E aqui desenvolvemos 2 análises. Por um lado, queríamos identificar qual o potencial de geração de eletricidade dos topos dos edifícios, com base em critérios geográficos e técnicos. E por outro, queríamos estimar o contributo dos painéis para o consumo energético residencial e avaliar o modelo de exploração das coberturas. Os critérios modelados incluíram, por um lado, a radiação solar em cada cobertura, a área disponível na cobertura para instalar esses sistemas e o seu declive. E depois, tendo em conta os valores para cada cobertura, estimámos então qual seria a energia gerada se se instalassem aí painéis solares. De notar que esta análise só é possível se temos a tal informação da altura e da disposição dos edifícios na cidade. Esta metodologia seguiu 4 passos que são genéricos numa análise deste tipo. Por um lado, o primeiro passo foi modelar a radiação solar na superfície. Modelamos a radiação solar, aferimos a área e o declive de cada cobertura. E depois aplicamos critérios geográficos, como a área disponível e o declive, e critérios técnicos, como a eficiência dos painéis fotovoltaicos. E tendo estes valores para cada cobertura, estimamos então qual seria a energia gerada se aí se instalassem os painéis solares. De notar que esta análise só é possível se tivermos a informação da altura, como estamos a falar há bocadinho. Portanto, primeiro passo, mapeamento solar. Segundo passo, aferir as características geográficas dos declives. Terceiro passo, aplicar os critérios. E por quarto, explorar qual é que é o melhor cenário para cada edifício. Agora vos vou mostrar então isto passo a passo com os dados que tivemos por trás. Portanto, esta análise foi toda feita para um bairro, que é o bairro de Alvalade, que se localiza no centro de Lisboa. E este é um bairro eminentemente residencial. E aqui o modelo digital de superfície, que é a segunda imagem que vocês veem aqui do lado esquerdo, teve 2 propósitos. Portanto, no primeiro passo da metodologia, o modelo serviu de input para o cálculo da radiação solar em cada pixel. Neste cálculo, nós utilizamos a ferramenta Solar Radiation, que é uma ferramenta que está disponibilizada no software ArcGIS-Map da ESRI. No segundo passo, usamos um modelo digital de superfície para selecionar apenas as coberturas com base no critério de declive e área. Por fim, no terceiro passo, modelamos o potencial de geração fotovoltaica de cada cobertura, tendo em conta critérios técnicos como a eficiência dos painéis. Neste caso, escolhemos um valor de eficiência de 14%, ou seja, de apenas 14% da radiação solar que chega à superfície de um painel, apenas 14% são de facto radiação, são convertidas em energia útil para o consumo residencial. E, portanto, nós temos que ter em conta, quando estamos a modelar uma área muito grande, todos estes critérios. Portanto, primeiro, saber quanta quantidade de radiação solar lá chega, se é suficiente,
qual é que é o declive da cobertura, porque se esta for muito elevada, nós já não conseguimos instalar sistemas fotovoltaicos. Portanto, nós temos aqui um corte nos 45 graus de inclinação. Acima disto já é muito complicado instalar painéis. E depois consideramos um mínimo, uma área de cobertura de 24 metros quadrados. Porque se for uma área muito inferior a este valor, o investimento que se faz em painéis não vai ser de todo rentável para aquilo que nós vamos conseguir absorver do sol. E por fim, temos então que considerar o tal critério técnico, a eficiência técnica que o nosso painel vai conseguir imprimir a toda esta obtenção de energia. Portanto, tendo estes critérios todos aplicados, conseguimos então produzir um mapa com o potencial fotovoltaico de cada cobertura. E o resultado é então um mapa deste tipo, em que nós optamos por utilizar os quartis para separar o potencial. E então nós conseguimos verificar aqui que temos edifícios com potencial muito baixo, potencial médio, bom e excelente. No total desta área tínhamos 760 edifícios residenciais e destes 760, 63% dos edifícios têm excelentes, a muito boas condições para instalar painéis fotovoltaicos. Porém, verificamos que 8% não têm condições que justifiquem o investimento neste tipo de coberturas. Porquê? Que ou têm uma área muito pequena, ou têm um declive muito acentuado, por acaso não é aqui o caso em Lisboa, mas pronto, geralmente são áreas pequenas e são edifícios mais baixos que os seus vizinhos e, portanto, geralmente têm um grande período de ensombramento, o que logo à partida os torna muito pouco viáveis para este tipo de instalações. E, portanto, isto é uma informação muito útil quando estamos a querer olhar para uma cidade e decidir onde é que vamos apoiar a instalação de, por exemplo, coberturas fotovoltaicas. Se nós temos bairros que são eminentemente bairros com pouca condição solar técnica, se calhar não valerá a pena investir nesses sítios, mais vale procurar na cidade quais é que são os lugares que têm um potencial mais alto para conseguir usufruir deste tipo de infraestruturas. Portanto, uma coisa era avaliar o potencial geográfico e técnico das coberturas e outro objetivo que nós tínhamos também com este estudo era avaliar qual é que era o contributo de um painel fotovoltaico para o consumo residencial. Ou seja, se o proprietário do imóvel decidir investir num painel, quanto é que isso iria representar no seu consumo de eletricidade diário. Portanto, aqui tínhamos que fazer várias operações e uma delas foi decidir qual é que era a população ao nível do edifício. E com base nesse valor, usando o valor médio de consumo residencial por pessoa na cidade de Lisboa, conseguimos aferir então qual é que é o potencial de geração de energia que temos em cada edifício e qual é que é o potencial de consumo de cada pessoa ou de cada condomínio, neste caso. Okay? Portanto, tínhamos 9.628 residentes em 760 edifícios. Portanto, do lado dos residentes sabemos qual é que é o consumo, porque multiplicamos pelo tal valor per capita médio para a cidade de Lisboa, e por outro lado, como vimos no mapeamento anterior, sabemos qual é que é o potencial de geração de cada edifício. Juntando os dois, conseguimos então verificar qual é que é o contributo que os painéis podem ter para o consumo diário. E, mais uma vez, temos aqui um mapa deste tipo. Esta informação foi depois disponibilizada sob a forma do WebSig, em que qualquer pessoa que estivesse interessada poderia verificar quais eram as condições da sua cobertura. Então concluímos que os painéis em edifícios unifamiliares, são as moradias, as vivendas, podem fornecer grande parte da eletricidade para o autoconsumo. Porquê? Porque geralmente são áreas grandes de cobertura e têm poucas pessoas a viver no edifício. Geralmente são famílias, 3, 4, 5, 6 pessoas. Por outro lado, quando temos prédios, ou seja, edifícios muito altos, o melhor modelo de exploração não é tanto para consumo dos próprios condóminos, mas será investir em painéis para venda de eletricidade à rede, ou para alugar a terceiros. Este é um modelo de exploração do topo da cobertura.
Portanto, depois este produto final foi então disponibilizado sob a forma do WebSig, em que era possível selecionar um edifício e ter informação sobre o potencial fotovoltaico, bem como a área disponível e qual é que era o período de retorno do investimento em painéis. Só para vos dar aqui uma ideia, nesta zona de Lisboa, ao fim de cerca de 7 anos de consumo de fotovoltaico, o investimento já está pago por si. E, portanto, a partir desse período, toda a eletricidade que for captada por estes painéis já vai ser totalmente gratuita, por assim dizer. O investimento já estará pago. O outro caso seguinte teve então a ver com o planeamento verde e conforto térmico. Aqui a ideia, enquanto que o outro é a utilização das coberturas para a produção fotovoltaica e eletricidade e com isso tentar mitigar o efeito de calor provocado pelo aquecimento das superfícies urbanas, nomeadamente pelo uso de combustíveis fósseis. Aqui a estratégia é outra. Aqui vamos não olhar para o consumo energético nas cidades, mas sim ver qual é que é o papel que as áreas verdes podem ter no conforto ambiental. Este caso, curiosamente, foi realizado em parceria com colegas da Universidade de Brasília, nomeadamente com o arquiteto Caio Silva. O Caio teve também a fazer, mais uma vez, um pós-doutorado connosco em Lisboa e, portanto, desse ano que ele passou lá connosco, resultou este trabalho que tinha a ver com um caso muito prático na altura que estava a acontecer na cidade. Portanto, então aqui decidimos avaliar o benefício das áreas verdes ao nível do chão. Portanto, uma das medidas para enfrentar os desafios climáticos, como vocês sabem, é a requalificação dos bairros e das praças típicas, utilizando agora outras estruturas, como sejam as estruturas verdes. Em Lisboa, em cerca de 150 praças, 30 foram identificadas pelo município, para vocês da prefeitura, como prioritárias. Portanto, eram zonas que a prefeitura entendeu que eram prioritárias para intervenção. Eram zonas degradadas e com poucas condições beneficiais para os cidadãos. E então, deste conjunto de 150 praças, e por forma a estudar o impacto dos layouts que eram propostos, selecionámos o projeto da Praça Duque de Saldanha e a Avenida da República. Este tinha uma particularidade interessante, é porque é uma zona central na cidade de Lisboa, perto da nossa faculdade, e estava a acontecer num momento em que o Caio estava lá. Portanto, nós conseguimos acompanhar quase toda a obra e todo o processo quase em tempo real. Portanto, a área que nós selecionámos encontra-se então exatamente no centro da cidade e corresponde a uma área de serviços, uma grande área de serviços da cidade. Esta área que avaliámos é aquela que vos mostramos aqui, embora toda a obra tenha ocorrido para a extensão toda da avenida, nós apenas modelámos uma área mais pequena. Porquê? Porque este é um software cujo poder computacional é muito, muito exigente. Isto é o que nós chamamos estudos microclimáticos. E, portanto, todo o processamento a nível de CPU é muito, muito exigente e, portanto, só conseguimos fazê-lo para uma quadra limitada. Portanto, nós escolhemos, neste caso, 3 quarteirões para tentar verificar, então, qual é que era o impacto da requalificação do espaço nesta área. Portanto, aqui como base de dados, nós temos a imagem da área de estudo, neste caso foi uma imagem do Google Earth, é suficiente. Utilizamos um modelo digital de superfície para sabermos qual é que era a altura de cada um dos edifícios e utilizamos ainda os projetos paisagísticos de requalificação daquela área. E, portanto, isto era 2 áreas, a área da praça e depois a área da avenida. Na área da Praça do Duque de Saldanha, a imagem antes da intervenção era esta que vocês têm aqui do lado esquerdo. Tínhamos várias faixas rodoviárias, paragens de táxis do lado esquerdo e faixas laterais que permitiam a circulação dos carros. Na segunda imagem, temos então uma imagem na altura simulada do resultado da intervenção. Portanto, vocês podem verificar que há a manutenção das faixas rodoviárias centrais, mas as que estavam à volta à rotunda desaparecem e a área verde veio substituir toda aquela zona que estava ali de parqueamento do lado esquerdo. Portanto,
aqui houve uma grande variação a nível, por um lado, de asfalto, zona asfaltada dedicada aos carros, e por outro lado, de zona verde. Ela já era verde, mas ainda foi mais intervencionada neste aspecto. Outra zona, do outro lado da rotunda, era então a introdução de ciclovias. Portanto, esta obra inicializou-se em 2017, e o que é que mudou de facto aqui na praça? Por um lado, eliminámos as áreas de estacionamento, houve realocação da parada de táxis, e as duas faixas de tráfego que antes existiam foram reduzidas apenas a uma. Portanto, o efeito foram novas áreas verdes, onde antes havia asfalto, e ciclovias. E houve também, igualmente, um aumento do espaço pedonal junto aos edifícios. Portanto, houve zonas com mais calçada. Portanto, aqui à esquerda temos também um novo separador na avenida central. Portanto, a avenida já tinha um separador, mas era um separador muito pequenino e apenas com lajes a separar o trânsito de um lado e do outro. E agora temos uma grande área de relevado, a grama, como vocês dizem aí, e árvores. Outra mudança também muito interessante nas laterais deste eixo central. Antes tínhamos aqui duas faixas de trânsito que foram substituídas para apenas uma faixa de trânsito, e no local da outra faixa temos então a ciclovia e o aumento do espaço para pedestres junto aos prédios. Portanto, nesta zona surgiram muito mais esplanadas. E, portanto, o espaço público ganhou muito, não só em espaço físico, de facto, mas também como esplanadas, e também houve a plantação de outras árvores nesta zona. Agora, toda a avaliação foi feita com o software Envimet. Este é um software gratuito, permite simular o microclima a partir da localização dos elementos, do seu material e tendo em conta a informação climática local. Portanto, a primeira fase foi a modelação de dois cenários, um cenário antes e um cenário depois da requalificação. Portanto, usando a informação visual nas imagens, a altura dos edifícios e o proposto no projeto de requalificação, modelámos então a ocupação do solo, incluiu localizar os edifícios, os materiais à superfície e o tipo de solo, se era asfalto, se era grama, se era árvore, por exemplo, e também o tipo de vegetação, que é exatamente o que era antes e o que era depois da intervenção. Portanto, no cenário 1 era o modelo, era o que existia antes da requalificação. No cenário 2 foi aplicando aquilo que estava descrito nos projetos paisagistas e alterar então aí o cenário de verde, basicamente. Portanto, no cenário de intervenção, que chamamos então o cenário 1, temos 40% da superfície asfaltada, 35% de área edificada e 13% de área pedonal, e apenas 12% de área com vegetação. No cenário após a requalificação, que é o tal cenário 2, temos a área asfaltada sofre uma redução para 31%, portanto passou de 40% para 31%. Desculpa, não, já estou baralhada. Passou de 31% a 9%. As áreas de passeio sofrem um aumento de 5% e a vegetação aumenta 26%. Portanto, houve de facto aqui uma grande recuperação de área verde numa área que anteriormente seria dominada pelo asfalto. E, portanto, a nossa ideia era verificar qual era o impacto que isto ia ter no conforto do pedestre nestas zonas. Qual é que seria o impacto térmico que a nova estação iria imprimir a esta área tão central da cidade. E, portanto, o Envimet permite-nos simular vários parâmetros físicos, que vos vamos agora mostrar. Eu escolhi aqui a temperatura, a umidade e o vento. Começando pela umidade. Outra coisa muito interessante que o Envimet faz é que produz toda a informação em mapa. Portanto, o que entra como input são os mapas das áreas e depois nós introduzimos a informação sobre o clima local e ele simula por uma determinada hora ou época do ano qual é que será as condições ou os parâmetros climatéricos físicos locais. E depois o resultado que ele retorna é exatamente o resultado como o mapa que entrou, foi de entrada. Portanto, neste caso conseguimos visualizar onde é que de facto as alterações vão ocorrer. Portanto, nós temos aqui dois cenários,
temos o cenário às 9 da manhã e às 3 da tarde, e estes foram cenários para o verão, para a época de verão, porque é exatamente quando é que a vegetação irá fazer mais impacto. Portanto, o que é que se verificou? Quanto à temperatura do ar, verifica-se uma grande melhoria no conforto da área e obtivemos então uma redução até 3 graus da manhã e à tarde. Portanto, no período da manhã e no período da tarde, conseguimos ter, nas zonas em que temos mais vegetação, conseguimos ter então uma redução de 3 graus. Olhando para a umidade relativa, houve um aumento de 10% com a requalificação verde. Este valor torna o clima seco, menos seco, desculpem, e portanto mais confortável para o pedestre. Este facto pode ser atribuído à evaporação de novas árvores e da vegetação também mais baixa. Portanto, nesta área conseguimos foi então uma melhoria de 10% na umidade relativa. E por fim, quanto ao vento, verificamos também uma ligeira redução da ventilação natural durante o dia e mais uma vez num cenário mais verde. Portanto, aqui temos uma ligeira diminuição de 3,5 metros por segundo para 2,5 metros por segundo. Basicamente porque a vegetação, as árvores, vão funcionar como barreiras. E, portanto, vai haver uma diminuição da ventilação, embora esta seja preservada. Portanto, continua a ser uma zona agradável, embora com uma ventilação menos acentuada. Portanto, deste trabalho conseguimos tirar várias conclusões, que foi possível medir o resultado das áreas verdes no conforto urbano. Portanto, de facto, elas revelam-se uma boa valia. Foi também possível verificar as diferentes opções de requalificação têm impactos distintos. Portanto, nas zonas em que tínhamos asfalto e decidimos meter árvores, isso teve um impacto, de facto. E, por fim, que a contribuição da vegetação para mitigar o efeito urbano, o efeito de calor urbano, pode e deve ser quantificado. Portanto, um urbanista ou um planeador, se tiver este tipo de informações quando tem o projeto de requalificação na mão, será muito mais fácil decidir, imaginando que o objetivo é então reduzir o efeito de calor, se calhar escolher aquele projeto que vai maximizar o conforto térmico. Ou, se o objetivo é outro, escolher outro projeto. Mas, se tivermos estes indicadores, podemos então permitir aos decisores tomarem uma decisão informada, com base naquilo que potencialmente pode acontecer. Portanto, este era o último caso de estudo. O próximo caso de estudo será então, terá como objetivo avaliar o desenvolvimento sustentável e vou passar então para a minha colega Raquel vos mostrar este caso. Raquel. Obrigada, Teresa. Então vou partilhar, já está partilhado, não é? Já. Então vou aqui mudar para a minha... Agora vamos só certificar que está tudo certinho. Que vocês estão a ver tudo certinho. Teresa. Está tudo ótimo. Mudando, está tudo certo? Está ótimo. Ok. Então, o tema que eu venho apresentar é o de como avaliar o desenvolvimento urbano sustentável. E a nossa área de estudo, como a Teresa tinha referido, localiza-se na região mais sul de Portugal, na região do Algarve, em Portimão. Este município apresenta dinâmicas de urbanização muito semelhantes às nossas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e tem sofrido um processo de expressão urbana, de urban sprawl, muito intenso e antigo, já desde a década de 40 e 50. Os dados que nós utilizamos para o nosso modelo foi, como a Teresa disse, a cartografia do edificado para 2 períodos temporais diferentes, 2007 e 2018. Temos aqui quase um período de 11 anos. Utilizámos também, como a Teresa disse, o modelo digital de terreno de 2007, tanto 2007 como 2017, e o modelo digital de superfície de 2007 e de 2018. Utilizámos também a base geográfica oficial de dados estatísticos e a análise que nós propomos com esta metodologia foi feita tanto ao nível do edifício como ao nível do quarteirão.
Para avaliar se o crescimento urbano do município de Portimão tem seguido ou não uma tendência de desenvolvimento urbano sustentável, neste período entre 2007 e 2018, nós desenvolvemos uma metodologia composta principalmente por duas fases. Num primeiro momento, nós medimos então o crescimento urbano 2D e 3D através de indicadores de sustentabilidade urbana. Estes indicadores foram selecionados pela sua facilidade de aplicação, de cálculo, assim como pela sua importância para a escala de análise local. E num segundo momento, fomos identificar uma tipologia de padrões de crescimento urbano e chegamos a 3 tipos de crescimento urbano sustentável, ou seja, os quarteirões que seguiram uma tendência de desenvolvimento urbano sustentável elevada, média e baixa. Esta tipologia baseou-se em 3 desafios estratégicos sustentáveis específicos: a forma urbana sustentável, o potencial solar urbano e o conforto no espaço público. E é aqui que reside a originalidade deste trabalho. É esta análise combinada do crescimento urbano sustentável, a análise do potencial solar urbano e o conforto, a dinâmica do conforto no espaço público, sob este ponto de vista da sustentabilidade. A tipologia foi criada a partir da análise de clusters e esta análise de clusters foi só aplicada aos quarteirões que mostraram alterações entre o período em análise. Este quadro mostra-nos então os indicadores que foram calculados para cada uma das componentes de desenvolvimento consideradas e podemos ver que criámos aqui 8 indicadores ao nível do edifício e mais 8 indicadores ao nível do quarteirão. Pela sua importância para a caracterização do desenvolvimento sustentável, que era isso que nós queríamos, não é? Avaliar aqui se os quarteirões seguem ou não um padrão de crescimento urbano sustentável, vamos aqui apresentar com maior foco o potencial solar. O indicador do potencial solar. O mapeamento solar é, no primeiro momento, feito ao nível do edifício, considerando o pior cenário solar, o solstício de inverno, e selecionando apenas os edifícios que estão no quarto quartil de energia solar, considerado o mais adequado para a instalação dos painéis solares. Os dados foram posteriormente agregados ao quarteirão e aplicada então a análise de clusters, como vos tinha referido, apenas aos quarteirões que seguem, os quarteirões que sofreram alterações para o período em análise. Esta figura mostra-nos as distribuições estatísticas dos diferentes clusters disponíveis nos boxplots e para caracterizar os principais padrões de desenvolvimento sustentável foram identificados estes 3 tipos de crescimento urbano, como eu tinha referido: desenvolvimento urbano sustentável elevado, médio e baixo. A partir da figura, nós conseguimos ver que entre 2007 e 2018, os quarteirões que evoluíram em direção ao padrão de desenvolvimento mais sustentável, elevado, apresentam valores elevados também de potencial solar. Estas duas figuras à direita mostram-nos a dinâmica espacial do crescimento urbano no período de análise, assim também como os padrões espaciais da tipologia proposta. Como podemos ver aqui com as cores, a verde são os quarteirões que apresentam um crescimento urbano sustentável elevado, os que estão a cor de laranja, um padrão de desenvolvimento urbano médio, e o cinzento, um padrão de crescimento de desenvolvimento sustentável baixo. Os resultados mostram-nos que a grande maioria dos quarteirões, 82%, seguiram um padrão de desenvolvimento sustentável baixo. Este valor é muito significativo. Estes quarteirões obtiveram valores baixos de potencial solar, são quarteirões compostos por edifícios unifamiliares e não contíguos, mas que ainda assim apresentam alguma sombra no espaço público e também vista de céu. Apenas 12% dos quarteirões seguiram um padrão de desenvolvimento sustentável elevado, caracterizado por edifícios multifamiliares e contíguos e compactos, com sombras no espaço público e, lá está, com coberturas com potencial solar elevado. As metodologias de investigação de modelação e simulação que nós apresentamos aqui são capazes de produzir, então, informação muito robusta e detalhada pela escala de análise que nós propomos, não é? Local, sobre o uso sustentável em coberturas de edifícios, como a qualidade ambiental, o conforto térmico,
ao nível do pedestre e o crescimento urbano. Esta informação robusta e detalhada poderá, como a Teresa tinha dito já, servir de base à definição de ações de planeamento e até de reordenamento do território e também ajudar a apoiar o desenvolvimento de melhores estratégias para mitigar o impacto da morfologia urbana no clima local. Todo este conhecimento que nós temos sobre o processo de crescimento urbano constitui uma informação muito valiosa para apoiar as nossas cidades a caminharem em direção à sustentabilidade e à resiliência, objetivos importantes do movimento das cidades inteligentes. O grande desafio que se coloca neste momento é o de internalizar nos nossos instrumentos de gestão territorial todas estas estratégias, estas ações que permitem atingir os objetivos das cidades sustentáveis com base em indicadores 2D e 3D. Para ultrapassar este desafio, um dos nossos objetivos de investigação futura é o de incluir a participação pública, ou seja, incluir a expertise dos agentes públicos e privados em todas as fases do nosso processo de modelação e de simulação espacial, para que possamos co-definir medidas, estratégias de adaptação e mitigação aos efeitos das alterações climáticas. Deixamos-vos aqui uma sugestão de 2 special issues, 2 edições especiais que estamos a editar neste momento: Ordenamento do Território Inteligente, Potencial Solar em Ambiente Urbano, 2 edições especiais na revista Sustainability, com devidos a passar pelas páginas, se tiverem interesse nos temas. Agradecer-vos a companhia, deixamos aqui os nossos endereços e obrigada. Obrigado, né? Vamos fazer agora algumas perguntas aqui. Antes, alguns elogios a gente precisa registrar, que estão sendo colocados aqui no nosso chat. A Maria Cristina Coelho está parabenizando vocês, né, por compartilhar, né, esse conhecimento. E em especial aqui o Dia Mundial do Sem Carro, né? Espaço nas urbes e subúrbios, acessibilidade e economicidade de deslocamentos. Também temos aqui a elogio do Adriano Mascarenhas, né, pela brilhante apresentação de vocês, e algumas perguntas que eu vou passar para vocês agora. Então, uma pergunta aqui do Anderson Gomes. Professoras, Lisboa recebeu o prêmio de Capital Verde Europeia em 2020. Desde quando o governo local vem trabalhando na implantação de infraestrutura verde para alcançar o título de Capital Verde? Primeira pergunta. Bem, de facto, Lisboa foi candidata e recebeu esse prémio. E, por exemplo, este exemplo que eu vos mostrei aqui da requalificação da Praça da Avenida da República começou antes do prémio e foi um dos resultados deste projeto, desta candidatura. E não foram só esta praça, já foram, se não me engano, cerca de 30 praças que já foram requalificadas. E, de facto, quem vai a Lisboa hoje em dia vê que nós temos muito mais infraestruturas verdes do que tínhamos há, eventualmente, 10, 15 anos atrás, de longe. Portanto, há essa preocupação de melhorar o espaço público, nomeadamente com infraestrutura verde. Ok, obrigado. Próxima pergunta aqui do Valdísio. O projeto prevê algum momento avaliar o impacto da poluição sonora e as formas de mitigação? Se essas ações empreendidas na região influenciam na qualidade do ruído? Portanto, poluição sonora. É uma pergunta muito pertinente, obrigada. De facto, nós ainda não conseguimos chegar a esse detalhe. Mas sim, de facto, se nós imaginemos a Avenida da República, se temos barreiras como as árvores, nós já sabemos que o som, de alguma forma, vai ser atenuado. Mas ainda não conseguimos chegar à parte da quantificação. Ok, obrigado. A próxima pergunta aqui do José Wellington Albuquerque, também pelo chat. Ele gostaria de saber se o ENVIMET pode ser possível considerar perdas em decorrência da poluição do ar e de micropartículas dispersas. Eu penso que sim, mas eu não sou especialista na parte da poluição atmosférica, portanto eu convido que vá verificar na página, porque a página deles é muito acessível e tem lá muitos casos de estudo, e vocês têm um grupo muito forte aí no Brasil, na Universidade de Brasília, está igualmente a desenvolver o software com a agência mãe
que é alemã, se não me engano, e portanto eles é que são as pessoas mais indicadas para vos tirar essas dúvidas. Eu de facto não domino essa área. Ok, obrigado. Próxima pergunta aqui também do Anderson. Podem falar um pouco sobre o projeto de requalificação da área de Baixa do Chiado no contexto da mudança do clima? Qual projeto? Este que eu vos mostrei ou aquele que eu vos mostrei é o que eu conheço? Portanto, havia uma série de zonas, mas todas as praças na zona de Lisboa tiveram a mesma orientação. Foi retirar asfalto, tornar o espaço mais agradável para o peão e, portanto, retirar asfalto, colocar árvores e possibilitar zonas de permanência, seja com bancos, seja com quiosques, seja com esplanadas. Esse é mais ou menos o panorama de todas estas infraestruturas em Lisboa. Raquel, tu tens mais alguma ideia da Baixa, do que é que se terá passado junto ao Rio? Também houve uma melhoria de todo aquele espaço, não é? Sim, dentro do que tu disseste, sim. Portanto, foi favorecida as bicicletas, portanto, a mobilidade suave, é uma coisa que também está muito em voga na cidade hoje em dia. Com a altura da pandemia parou um bocadinho, mas desde aí voltaram a retomar a muita utilização da bicicleta na cidade e cada vez temos mais esse tipo de preocupações que pensamos nós que vão ajudar a mitigar muitos dos problemas das alterações climáticas. Sim. Ok, obrigado. Mais uma pergunta do Anderson, né? Dessa área ambiental, ele gosta muito. Em relação às emissões de gases do efeito estufa, GE, quais ações a cidade de Lisboa tem realização para mitigar e adaptar os possíveis eventos extremos em decorrência da mudança do clima? Raquel, queres falar um bocadinho? Desculpa, eu não percebi a primeira parte. Eu repito, em relação às emissões de gases do efeito estufa, GE, quais ações a cidade de Lisboa tem realizado para mitigar e adaptar aos possíveis eventos extremos em decorrência da mudança do clima? Têm sido vários, como no resto da Europa. Eu acho que não sei quais são as matrículas a partir de que ano, Teresa, que não são permitidas circular em Lisboa, desde matrículas mais antigas já não são permitidas os carros circular em Lisboa, certo? Não é, Teresa? Sim. Neste momento estão a ser também adotadas muitas medidas ao nível de apoio para a circulação, tanto no metro como nos transportes públicos, para que sejam gratuitos, para que cada vez mais acedam ao centro da cidade sem carros. Neste momento nós temos toda a zona do centro da cidade a pagar taxas extremamente elevadas de estacionamento. É quase impossível achar, muito caro, deixar hoje em dia o carro quase nas zonas mais importantes da cidade. Assim, são as medidas que eu me lembro de momento que têm sido usadas já para diminuir a circulação de automóveis, para aumentar a circulação dos peões. Teresa, lembras-te mais alguma coisa? A mobilidade suave, portanto, há uma grande rede Sim. de bicicletas que a prefeitura implementou em Lisboa, e, portanto, qualquer pessoa, pagando um valor por mês ou por ano, consegue ter acesso a uma rede partilhada de bicicletas que já tem um alcance bastante interessante na cidade. Ok, obrigado pela resposta. Temos também aqui uma última pergunta do Fernando Yamaguchi. Ele está colocando que Salvador tem dados de lidar imagens ortoretificadas, tem um potencial solar enorme. E se as professoras Raquel e Teresa estariam dispostas a orientar nossos estudantes de pós-graduação? Mas claro, acho que sim, teremos todo o prazer de receber pessoas para virem fazer trabalho connosco, até de resto, porque é costume. Nós recebemos lá muitos alunos que vêm do Brasil e temos sempre muitos bons resultados. Portanto, temos total disponibilidade. Bom, temos umas últimas colocações aqui, colaborando. Cláudio Pelosi está falando da excelente palestra das professoras, também a Regina Marinho, né, maravilhoso exemplo, né, da palestra das senhoras. E as senhoras têm alguma última colocação antes da gente encerrar? Mais uma vez, agradecer a possibilidade de nós apresentarmos o nosso trabalho e ficamos à espera então de feedback
Vocês ficaram com os nossos contactos, com os nossos e-mails, têm também o ResearchGate. Portanto, por favor, estamos à espera. Obrigada. Nosso Sim. muito obrigado, né? Nós gostaríamos de agradecer em nome da comissão organizadora, em especial a Rita Pimentel, as professoras Tereza Santos e Raquel Farias, né, em aceitar o nosso convite a Brilhantar o Geopública 2022. Contamos, provavelmente, com novas colaborações no futuro, né? E Rita Pimentel também pede para agradecer a Rafael Lopes, que fez essa interlocução com vocês, né? E aos nossos ouvintes pela atenção. Muito obrigado. Né, Obrigada. É um Obrigada. prazer estar convosco. Até a próxima. igualmente. Até a próxima.